meia o número da aclimação. Vamos receber o evangelista com palmas para Jesus, bem alegre, com glória a Deus, com aleluias. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Jesus está aqui. Você já sabia disso? Quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Já sentimos a graça do Senhor aqui nesse lugar. E eu já vi até criança chorando aqui hoje. Chorando, sentindo o Espírito Santo, jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, obreiros. Jesus está presente. Eu vim aqui para somar junto com vocês, misturar a glória a Deus com aleluia e mandar para Jesus, e com certeza Ele vai mandar glória aqui no nosso meio. Amém? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Para mim é uma alegria retornar aqui com os irmãos. Depois de 7 anos, o Senhor nos dá essa oportunidade de voltar para estar com vocês. Junto comigo, o diácono Amadeu, louvamos a Deus e glorifico ao Senhor pelo convite que foi me estendido e a oportunidade que o Senhor concedeu. E de rever os irmãos e irmãs que a gente já conhecia e conhecendo outros, que a gente não conhecia. Que Deus abençoe a todos vocês. A quem acompanha a transmissão do culto também, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vossa vida. Eu quero levantar um clamor junto com a igreja, aproveitando que o fogo está aceso, e no meio desse fogo tem cura, tem libertação, tem batismo, tem renovo. Aonde Jesus está, nem a tristeza fica. O Senhor opera maravilha, irmãos. Abre o teu coração, abre a boca, glorifica. Com vontade ou sem vontade, esforça, porque Deus vai te tocar. O segredo de alguém ser abençoado é persistir, é insistir. Senhor, eu estou aqui com luta, mas eu vim te adorar. Quem sabe alguém diz, não era nem para mim estar aqui, Jesus. Mas já que o Senhor permitiu estar aqui, eu não vou voltar da mesma maneira, não. Eu não vim perder tempo aqui, não, Jesus. A alegria do Senhor é a vossa força. Jesus batiza a criança, Jesus batiza adolescente, Jesus batiza jovem, Jesus batiza pessoa de meia idade, idosos. Não tem, irmão. Quando o poder de Deus manifesta, meu Deus do céu, é coisa linda. Vamos clamar então, Senhor Deus, é na tua presença que estamos aqui para te adorar, para te glorificar, meu Deus. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo na minha vida, na vida desse povo que aqui está. Senhor, aqui um povo com o coração quebrantado e contrito, um povo voltado a ti para te adorar, para te glorificar, diante das dificuldades e das lutas, diante das batalhas, mas esforçaram para estar aqui, e a alegria do Senhor é a vossa força, e eu sei que o Senhor não deixará o teu povo sair daqui de mãos vazias. Lamanda calabaxeria barrais, que bianderraia suia neia labás. O Senhor ainda é o mesmo. O Senhor continua operando, não operava, continua. Jesus toca aqui agora, cura aqui agora, liberta, renova, transforma. Enche do Espírito Santo, enche de alegria. Lamanda caia neba xéria. Queria lebeia suia nerias, eleba cheia neia caia des. Receba o renovo de Deus aí,
Receba a graça de Deus. Jesus batiza com o Espírito Santo. Enche as crianças agora, os adolescentes, os jovens. Enche, Senhor, enche as irmãs, os irmãos, os obreiros. Enche os visitantes, os congregados. Pega alguém que está ouvindo a transmissão também. Enche do Espírito Santo. Nerei abas, que neri abasturi andas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tu estás aqui, meu Jesus. Fala conosco, fala conosco. O Senhor é vivo e poderoso. Fala, Senhor, fala. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória, vamos à palavra. Quem crê que o Senhor está aqui diz amém. Eu creio na presença do Senhor que está nesse lugar, irmãos. Tu és bom, Jesus, tu és maravilhoso. A graça do Senhor está nesse lugar, irmãos. Eu creio. Tem alguém que visita a igreja pela primeira vez? Tem alguém que nos dá a honra da sua visita? Tem um irmão, seja bem-vindo, rapaz. Quem mais? Tem uma irmã lá, seja bem-vinda. Quem está aqui pela primeira vez e não manifestar vai pagar a multa. Amém? Quem mais? Deus abençoe a todos vocês que visitam. Sejam bem-vindos. O Senhor tem bênção para todos vós aqui. Aqui, na verdade, tem culto todos os dias. Depois o pastor passa os horários, os dias, porque tem alguns dias que é de manhã, tem alguns dias que é à tarde somente, tem dias que é à tarde e à noite. Amém? Então é bênção do Senhor. Aproveita o tempo para buscar a Deus, porque isso é necessário. Digam glória a Deus. Eu abri a palavra, caiu aqui, irmãos. Eu sempre, quando peço a Deus assim, Senhor, me dá uma palavra. Onde eu abri, eu trago a palavra. Amém? Caiu aqui em Lucas 10. Bendito é o Senhor. Ontem abri a palavra, caiu lá em Mateus 25. Lá em Budas Artes. Que noite gostosa, irmão. Foi lindo demais. E os irmãos também lá de Valo Velho tiveram lá com a gente também. Foi lindo, foi maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é bom. Lucas 10, verso 38. Amém? Amém? O Senhor vai falar conosco aqui, irmãos. Glória a Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Podeis assentar, povo de Deus. Se vocês sentirem de desocupar as mãos e dar uma salva de palma com glória para Jesus, bate palma glorificando. Se bater palma, glorifica. Se glorificar, bate palma. Jesus está aqui. Aleluia. Grande é o nome do nosso Deus. Marta e Maria, duas igrejas. Dá para a gente fazer essa comparação, né? Duas igrejas. Eu creio que Deus vai falar, já que Ele trouxe essa mensagem aqui,
Ele vai abrir a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Irmãos, imaginem vocês receber a visita pessoal de Jesus na casa. Que privilégio é esse? Jesus era amigo dessa família, amigo de Marta, amigo de Maria e amigo daquele que ele ressuscitou. Como era o nome dele? Lázaro. Morava numa aldeia em Betânia. Assim que Jesus tinha oportunidade e passava por aquela região, chegava na casa dos amigos, para ali conversar, para ali compartilhar aquilo que aconteceu na trajetória dele, na viagem dele, aonde a multidão recebeu, os milagres que ocorreram e aconteceram. Exatamente. E aquele momento tão precioso. Mas observe aqui um ponto muito interessante. Aconteceu que indo eles de caminho, não estava só Jesus, mas a Bíblia também não fala quem estava com Jesus. Mas eu creio que eram aqueles discípulos mais chegados, que até as crianças cantam, que eles estavam no barquinho. Olha aí, viu? Pedro, Tiago e João, com certeza alguém deles ali estava com Jesus. Irmão, vocês observam que eram 12 discípulos, mas 3 eram mais íntimos. Jesus não faz acepção para salvação. É todos. Que vem na rede é peixe. Amém? Ele não faz acepção. Mas além dos escolhidos, dos chamados e escolhidos, tem os selecionados. E Jesus sempre pegava esses 3, no particular. Até na transfiguração dele, na ressurreição da filha de Jairo. Quem está entendendo? Nos milagres assim mais particular, coisas mais secretas, era eles que estavam junto. Porque não é os queridinhos de Jesus, irmão. Tem aquele que se doa mais. Aquele que se entrega mais. Então não inveja quem é mais destacado e a quem Deus usa, é porque mais se quebranta, é mais dá lugar. Mas mais é amassado, mais é quebrado. Pode ter certeza disso. Muitas vezes alguém diz, nossa, eu queria ser igual aquele irmão. Beba o cálice que ele bebeu já também. Amém? Vamos prosseguindo. Mas só abrir esse leque aí. Agora escute isso aqui. Indo eles de caminho, entrou nessa aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Por que Marta recebeu? Era a irmã mais velha. Naquele tempo, o irmão mais velho, a irmã mais velha, até na nossa época ainda, né? Não tem tantos anos, mas ainda era assim. O mais velho ficava responsável assim que os pais não estavam em casa para assumir toda a responsabilidade. E era distribuído tarefas. E o irmão ou a irmã mais velha tinha ordem sobre a gente que era mais novo. E se não obedecesse, ainda contava para o pai. O irmão mais velho podia muitas vezes até dar umas palmadas. E depois contava para os pais, daí que o negócio pegava mesmo. Né? Tem que cumprir a obrigação. E aqui a irmã mais velha recebeu Jesus em casa. E ela também tinha uma irmã chamada Maria. Com certeza, Lázaro estava por lá também. Mas escute aqui. E tinha essa irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, não foi só Maria que assentou. Marta também assentou. Vocês vão entender os dois lados da moeda aqui, irmão. Alguém pode dar 10 só para Maria e 0 para Marta, mas eu vou dar 10 para as duas. Mas vocês vão entender a diferença. Amém? Fique atento, porque Deus tem uma palavra para a gente aqui. Ó, a Bíblia diz que as duas sentaram para ouvir aos pés de Jesus, estavam ali atentas. Conta, Jesus, como que foi? E Jesus, com certeza falando, tinha um cego lá clamando à beira do caminho. E a multidão mandava que ele calasse.
Mas de repente, de tanto ele clamar, eu ouvi e mandei chamar. E assim que ele chegou, eu disse: vê, a tua fé te salvou. Ele foi curado. E aconteceu que tinha leprosos. E foi contando. E falando das coisas do Pai. Imagina, irmão, o próprio Jesus conversando. Meu Deus. Que gostoso isso. As duas sentadas. Só que aqui tem um porém. Presta atenção. Quando você está preparado para receber uma visita, você deixa tudo organizado, tudo já comprado, tudo já meio caminho andado, porque você sabe que vai ter a visita. Mas quando chega de surpresa, não tinha comunicação, não tinha como dizer: ei, vou passar aí e tomar um cafezinho, tá? É só mandar um zap, mandar um áudio lá. Ou dar uma ligaçãozinha, agora é assim. Mas naquele tempo não. A Bíblia diz que indo eles de caminho. Eu quero parar só um pouquinho aqui. Já pensou Jesus indo de caminho chegar na nossa casa? Como que está a nossa casa? Pense um pouquinho. Ele chegar lá em casa. Como que está lá? Está em ordem? Como que está a nossa vida? Tem alguma coisa para apresentar para ele? Será que ele pode sentar lá e conversar com a gente? Cear com a gente? Ele não diz que ele está à porta e bate, se alguém abrir e ouvir, ele entra e ceia com a gente com ele. Será que ele pode? Ele tem essa oportunidade? Ou a gente tem que dizer: Senhor, peraí, eu tenho que acertar alguma coisa aqui, nesse cantinho ali o Senhor não vai, tem alguma coisinha aqui meio segredo, tem alguma coisinha meio oculto. Ou a gente pode dizer: a casa é sua, fica à vontade. Vocês estão compreendendo isso aqui? Vamos prosseguindo. Daí eles indo de caminho. Então Marta recebeu, sentou, Maria sentou, estava lá, ouvindo Jesus falar. Mas de repente Marta, como era a chefe da família, que aqui já com certeza não tinha mais os pais, né, pastor Zé Maria? Estava ela lá. E ela tinha que ser uma hospitaleira. E tinha que deixar as coisas organizadas. Então, por que Jesus chamou a atenção dela? Não foi porque ela foi preparar algo, não foi porque ela foi organizar, foi porque ela quis tirar a própria irmã que estava no pé de Jesus. Presta atenção nisso aqui. Sentando, daí ela começou a pensar: poxa, eles estão vindo de viagem, de caminho, precisam comer alguma coisa, beber alguma coisa. Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo é homem. Sim ou não? Naquele tempo. E os companheiros que estão com ele também. E eu não sabia de nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou lá. E começou. E arruma aqui, e vai fazendo, quem sabe, uns bolinhos lá, preparando algum chá, e vai arrumando algum alimento. Eu tenho que dar alguma coisa para eles. Daí ela se apurou um pouco e disse: poxa, mas eu aqui, dando duro, trabalhando sozinha, minha irmã bem na boa lá sentada ouvindo Jesus. Mas Maria, irmão, era aquela mulher a quem mais tinha recebido de Jesus, mais ela queria dar e agradecer. Ela sabia de onde Jesus tirou ela, de onde Jesus salvou, como Jesus fez a obra nela, e ela queria mostrar gratidão, ela queria estar mais junto de Jesus. Porque, irmão, escute isso aqui. Sabe o que o Senhor está trazendo para mim aqui? Tem gente que muitas vezes quer servir Jesus meio de longe. Não tem mais aquela comunhão, aquela aliança, aquela intimidade. Muitas vezes anda até como crente, veste como crente, fala como crente, mas já estão distantes já faz tempo. Não sente mais a comunhão. E nós precisamos, irmãos, reatar a aliança com Deus. Quando eu estava vindo aqui para o altar, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Eu não sei nem aonde vai cair o livro, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor falava assim para mim: eu quero reatar aliança com alguém aqui.
que está distante, que já não participa mais do meu corpo, do meu sangue, que já não sente mais o meu abraço, que já não me abraça mais, que falava em língua e não fala mais, que profetizava e não profetiza mais. Muitas vezes está com o corpo presente, mas está ausente. E olha a palavra que o Senhor trouxe aqui, ó. Eu vou seguir aquilo que o Espírito Santo está trazendo, irmãos. Fique tranquilo, que daqui a pouco a gente termina. Não sei que hora, mas daqui a pouco. Digam glória a Deus. Ó, e o que a palavra diz aqui, irmão? E ela estava lá então, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se ao Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz, pois, que me ajude. Irmão, uma coisa tem, eu vou deixar bem claro para vocês aqui. Quando se trata em servir a Cristo, em adorar a Cristo, nada ao nosso redor pode nos tirar o foco e a direção. Mas existe também o seguinte, tem o momento da gente trabalhar, de estudar, de fazer um curso, um concurso, de lazer, de viagem, de trabalho. Quem compreende? Nós temos tempo para tudo, o Senhor dá essa oportunidade. Mas tem o tempo da gente estar junto com Ele. E quando a gente tira esse tempo para estar com Ele, não deixa ninguém te distrair, tirar a vossa atenção. Eu vejo lá da família de Jesus, Jesus estava lá ensinando na sinagoga, pregando e tal, e de repente chega a notícia, o porteiro vai lá e fala com Jesus, dizendo, ó, tua família está ali, ó, tua mãe, teus irmãos, tua irmã estão ali, querem falar contigo. Daí Jesus dá uma olhadinha e diz assim, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos e minha irmã? São aqueles que faz a vontade do meu Pai. Eles não podiam ter entrado e esperado acabar o culto? Só porque é da família? Você está compreendendo isso aqui? É porque eu sou chegado de fulano, eu sou amigo de fulano, eu tenho um sobrenome tal, é porque eu faço parte aqui há muito tempo. Irmão, aqui quando a gente está na casa de Deus é servo e servas. Nós viemos aqui para ouvir. A família de Jesus podia entrar, esperar, acontecer toda a reunião, o culto, e depois Jesus ia cumprimentá-los, ia para a casa deles, ia dormir lá, jantar com eles, com certeza. Mas não, termina logo aí que nós somos, é como se falasse assim, nós somos a estrela, nós é da família. Cuidado que sempre é os da família, hein? A Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa, da sua família. É os mais chegados que vão querer te tirar da direção. Você compreende? Quem que queria tirar Maria dali do pé de Jesus? A irmã dela, Marta. Você compreende? Deixa Jesus abrir um leque aí na tua mente, aí, ó, vai abrindo uma mensagem aí, tá? Vai abrindo. Eu sei que eu vou pregando aqui, o Senhor já vai dando uma mensagem em cima disso para outra e vai indo. Deixa o Senhor fluir aí, deixa o Espírito Santo entrar em cena mesmo. Ó, naquele instante, então, ela preocupada, e eu vou dizer o seguinte, tire o seu tempo para aquilo que você precisa fazer, mas quando tirar o seu tempo para servir a Deus, sirva de verdade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. É a decisão que nós temos que fazer. E eu vou dizer o seguinte, parabéns para Marta, porque trata de uma mulher hospitaleira, que queria tratar bem Jesus e os companheiros que estavam junto, tratar bem a visita e deixar tudo arrumado. Já pensou se ela deixasse tudo desorganizado? Daí eu me lembro lá de Abraão e Sara, quando recebeu a visita dos 3 anjos lá, que um era o próprio Senhor. Amém? Daí ele foi lavar os pés e depois disse, eu vou lá já preparando o cabrito, e você vai fazendo uns bolinhos aí,
Já pensou se ela falasse, a visita é tua, se vira? Não, a visita era do casal. Os dois vão cooperar junto. O marido ajudando a esposa ajudando o marido, e é assim. Vamos somar junto. Nenhum é escravo um do outro. O marido não pode assumir o papel da mulher totalmente, e a mulher não pode assumir o papel do marido. Por isso que Deus colocou os dois um ao lado do outro para somar, para ajudar. Ela não é sua empregada e você não é empregado dela. E quando faz os dois juntos, porque estão somando para o próprio bem deles, da sua casa, da sua família e dos seus filhos. Ô glória, vamos continuar. Acho que a gente só está começando, irmão. Jesus tem algo mais. Aleluia. Agora, naquele instante, então, ela inquieta, vai lá e chama a atenção de Maria. Pede para Jesus ainda, não. Manda ela me servir também, ajuda aí. Daí Jesus disse assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você está ansiosa, Marta. Você está muito preocupada com as coisas. Irmão, tem gente que tem se preocupado tanto com as coisas, tem andado tão ansiosos, que tem tirado todo o seu tempo de servir a Deus. O mesmo Deus que abre a porta para alguém trabalhar de noite, abre a porta para trabalhar de dia. Para você estar na casa de Deus à noite. Mas tem gente que sufoca tudo, irmão, capaz de pegar 3 empregos para não dar tempo para nada. E dizer que a desculpa é o trabalho para não servir a Deus. Eita glória. Você está entendendo isso? Vai se preocupando tanto com as coisas, a ansiedade, porque se você notar, principalmente as irmãs, donas de casa, serviço de uma dona de casa nunca falta. Acabou de lavar uma coisa, já tem outra. Acabou de arrumar uma coisa, já tem outra. Se a irmã não tiver convicção do chamado de Deus, dela abastecer a alma dela, ela fica só zelando, só cuidando, só passando, só lavando, só arrumando, e jamais vai cuidar da alma, vai estar na casa de Deus. Você compreende isso? E tem homem também cuidadoso ao extremo. Já tem uns relaxados demais, né? Pelo amor de Deus, né? Também, né? Deixa tudo a desejar, tudo jogado, tudo bagunçado. Não está nem aí. Mas os dois extremos é um problema. Aquele que luta somente para os interesses terrenos, ou aquele que só quer o espiritual, mas não preocupa também com o material. É perigoso isso. Aquele que só cuida do espiritual e não cuida também da sua família. Você compreende isso? É grave isso. E se cuidar só do que é seu e não cuidar do espiritual, perece a alma. E se cuidar só do espiritual e não cuidar do que é seu, a sua família e os bens que Deus deu, também perece isso. Por isso que o crente tem que ser equilibrado, aliás. Tem que ter domínio próprio. Você está entendendo? Tem que ter amadurecimento, tem que saber o momento certo para cada coisa. Eclesiastes 3 fala sobre isso, que tudo tem o seu tempo determinado. Mas uma coisa eu vou voltar a dizer: quando a gente está aos pés de Jesus, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Esse momento é especial e sagrado. Esse momento é maravilhoso. Agora vocês imaginam, se acontecer uma situação em Porto Velho, no tempo que a gente cuidava da igreja lá também, e uma irmã, ela ia para a igreja de manhã, escute isso aqui, terminava o culto da manhã, ela emendava para a visita para a casa de alguém, já aproveitava o almoço,
vinha para o culto da tarde, do culto da tarde ia para o café na casa de alguém, e à noite ela estava no culto e ia embora só depois do culto. Tinha o esposo que não servia a Deus e as crianças, e o homem trabalhava no pesado, chegava em casa, tinha que fazer janta, preparar, dar banho nas crianças e tudo. Escute bem o que aconteceu. Um certo dia esse homem chegou na igreja, procurou o pastor e disse exatamente o seguinte: eu vou deixar a minha esposa. Daí o pastor disse, mas por quê? Quem que é a sua esposa? Fulana de tal. Mas é uma serva de Deus. Daí ele começou a explicar. Ela chega em casa só de noite, ela sai de manhã, chega de noite, deixa os filhos jogados, sem dar banho, sem fazer comida. Eu que chego e tenho que fazer tudo. E além disso, quando eu, como marido, procuro, ela diz que está em santificação. Que ela é de Deus e tem visita e tem que pregar e tem que... Sabe? Escute isso aqui. Estou dentro da mensagem. Estou dentro da mensagem. Daí, eu estou deixando por esse motivo. Daí o pastor chamou ela, foi conversar com ela. Ela disse, isso aí é o Satanás, pastor. É o diabo. Daí ele falou, diabo como, irmã? A irmã está 7 dias na igreja, de manhã, de tarde, de noite. Você não é esposa e você não é nem mãe dos teus filhos e nem dona da tua casa. E você diz que o teu marido é endemoniado? O teu marido é um santo. Que se fosse outro já tinha quebrado a senhora. Já tinha arrebentado contigo. Eu vou falar uma coisa para a senhora vai vir na igreja 3 vezes na semana ou 4 no máximo. E só uma vez no dia. E a senhora vai cuidar de fazer comida, cuidar do teu filho, lavar roupa, limpar a casa. E vai cuidar do teu marido. Você é a esposa dele. Porque se tu me aparecer mais aqui, eu vou te excluir. Foi duro com ela. Irmão, não passou um mês, um homem estava na igreja aceitando Jesus. Ele disse assim, sabe o quê? Agora eu tenho uma esposa, agora eu tenho mãe dos meus filhos e eu tenho uma dona de casa. Eu tinha que fazer tudo. Por isso que eu digo, o homem não pode assumir o papel totalmente da esposa e a esposa não pode assumir o papel do homem. Os dois têm que andar junto, cada um equilibrado. Compreende? Amém? Por isso que eu estou dizendo que Marta merece os parabéns. Vocês vão me entender agora. Porque ela estava cuidando das coisas, zelando, deixando tudo arrumado. Já pensou uma casa toda jogada? As crianças toda bagunçada? Já pensou? Nariz tudo escorrendo. Eita, Jesus amado. Tudo sujo, cheirando azedo. Não dá, irmão, não dá. A irmã faz a obra de Deus também cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando da roupa. Você está compreendendo isso? É verdade. Cuidando das crianças, está dando tudo certo. O marido vem e dá uma forcinha ali. Amém? Isso é bom demais. Então, parabéns para Marta. Parabéns para Maria, porque no momento de estar no pé de Jesus, ela ficou. Se Marta ficasse também e não tirasse a atenção, ou fosse fazer sem chamar atenção, Jesus não ia ter repreendido ela. Depois as duas iam fazer. Então, aprenda o seguinte, aprenda a dividir as coisas. Você compreende isso? Eu sei que nós temos que ter esse momento com o Senhor a qualquer momento. Tem hora que você está ocupado fazendo alguma coisa e o Espírito Santo te toca assim, vai orar agora. É assim ou não é? Vai orar um pouquinho. E você sente aquela falta, aquele desejo de orar. Cante agora. Você já notou que tem dia que a gente amanhece com louvor e você nem sabe ele, é só um pedacinho, mas aquele pedacinho te alimenta, te sustenta, e você canta e canta e recanta, e o Senhor fala contigo e você chora. É o momento dele. Tem momento que o irmão está lá apurado no serviço, a gente deixa tudo. Porque o Senhor disse, vai ler lá um pouquinho a carta do amado. A gente vai lá procurar a carta.
Olha o que o amado está mandando para mim agora. Vocês ainda recebem a carta do amado? Vocês se alegram ainda com a carta do amado? E ele ainda está junto quando a gente está lendo, hein? O autor está junto ali, ó. Eita, coisa boa. Isso é bom demais, irmão. Então, igreja Marta e igreja Maria. A igreja que está só preocupada com as coisas daqui. E a igreja que está preocupada com as coisas do céu. A quem nós temos sido? Quando tirar para o Senhor, tira para o Senhor. Quando tirar para fazer para você, faça. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor também. Eu escutei um testemunho esses dias, irmão. Olha, aquilo me encantou. Eu estava pregando num culto à tarde de segunda-feira e dei uma oportunidade para alguém que queria testemunhar. E uma irmã disse, eu quero testemunhar. Ela disse, deixa eu contar uma experiência. A minha família mora lá no Sergipe. Para frente ainda da capital, eu tive que ir mais ir para o interior. Quando eu cheguei lá na rodoviária, tinha uma senhora que chegou em mim e começou a chorar, dizendo que o filho dela estava condenado à morte. Porque o tratamento dele podia ser feito só no Pequeno Príncipe, em Curitiba. E eu estava indo lá visitar os meus pais. E naquele instante que ela falou isso, eu liguei para o meu marido, nós moramos em Colombo, liguei para ele e expliquei a situação da família. Se eles pudessem ir e ficar na nossa casa, tinha que ir o marido, a mulher e o menino. Porque o menino ficava no hospital, o pai ficava durante o dia, a mãe ficava durante a noite. Tinha que fazer assim. O tratamento que era para ser por uma semana, levou 3 meses. O casal não podia ajudar em nada, só conseguir a passagem de vinda, não tinha nem da ida, e não tinha nem para pagar a passagem do ônibus para ir para lá e para cá, de Colombo para o Pequeno Príncipe. Ela disse, meu Deus, irmão, o fardo começou a pesar. Meu marido tinha 3 casas, nós temos 3 casas para alugar, não estava alugada nenhuma. E nós não conseguíamos reformar para alugar. E nesse período aumentou a despesa, porque a mulher tinha que ir e levava marmita para comer durante a noite. O homem tinha que levar para comer durante o dia, porque eles davam comida para o paciente. Passagem e nós ali. Um certo dia eu falei, Jesus, eu não estou aguentando mais. Daí eu fui ler uma palavra e o Senhor falou comigo, faça como se estivesse fazendo para mim. Que lindo isso, irmão. Faça como se estivesse fazendo para mim. Então eu quero dar um conselho para a irmã, quando você estiver fazendo algo para o seu esposo, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Esposo, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Para a sua esposa, para os seus filhos, para a igreja, para tudo que você está fazendo, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Paulo aconselhou isso. Você está trabalhando lá, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Mesmo que o seu patrão não está vendo, mas o Senhor está lá. O Senhor está assistindo. Daí ela disse que, quando ela recebeu aquilo, ela falou, pronto, acabou. Agora eu estou mais animado. Levantava cedinho, preparava o café. O homem saía para ir lá cuidar do menino. A mulher daí depois vinha e ela lavava a roupa deles. Ela passava a roupa deles. Ela deixava a comida pronta. E Deus foi assim, abençoando. Ela disse, irmão, que naqueles 3 meses, o que eles não conseguiam fazer para reformar as casas, reformaram tudo. Porque chegou gente, alugou e pagou adiantado vários meses de aluguel. Reformou as casas, tudo. Ele conseguiu arrumar o carro dele, pagou todas as dívidas. E ela disse que a partir daquele momento a porta se abriu e conseguiram a passagem deles de volta depois que o menino já estava curado. Porque ela disse que ela fez para o Senhor. Você está entendendo isso aqui?
Sabe o que o Senhor está falando com alguém, com nós aqui hoje? Se você estiver varrendo aqui, faça para mim. Estiver cuidando do banheiro, faça para mim. Se estiver cuidando do estacionamento, está fazendo para mim. Se está cuidando lá da recepção, lá, ó, está fazendo para mim. Se está passando com o voto, com a salva, se está ajudando a cooperar, está cuidando da criança, está ensaiando, está cultuando, faça para mim. Está cuidando de algo na sua casa, está ajudando alguém, fazendo uma visita, amparando alguém, faça para mim que você vai ser abençoado. Imaginem Marta e Maria sentada ouvindo, depois ela fazendo para Jesus e os seus discípulos. Só o seguinte: não incomode quem está na graça. Eu acho tão... Quando alguém chega assim com o irmão, está sentindo alguma coisa de Deus, e você precisa falar com ele, chega com educação. Amém, amém. Toda a vida eu aprendi isso. Nunca chega: ô irmão, preciso falar contigo. Não. Amém, amém. Daí o irmão para um pouquinho. Eu preciso que o irmão vai lá fazer isso agora, abrir. Não chega assim atropelando, sabe? Ô irmão, ô irmã. Não, irmão. É tão difícil muitas vezes a gente chegar lá. Aquela sintonia, e chega alguém passando por cima, atropelando, pisando e chamando. Deixa essa pessoa nesse momento lá, ó, no pé de Jesus. Porque é o lugar mais alto que a gente pode estar. É nos pés de Cristo. Então aprendemos o seguinte: cuide das suas obrigações, mas não esqueça da vossa alma. O Senhor não impede você trabalhar, lutar pela vida, ganhar o seu pão. Não. Mas o que Ele quer mesmo é que cada um de nós se preocupamos muito mais com a nossa alma. Ganhe a sua alma para Ele. O reino dos céus é tomado à força. Se a gente não fizer por onde, irmãos, a gente vai perdendo o foco. As coisas daqui nos ocupam muito. Os atrativos daqui nos tiram muita atenção. Faz a gente passar tempo e ficamos fora do pé de Jesus. Tem momentos que pode passar 1 hora, 2 horas, 3 horas e a pessoa nem vê, está ali, focado em alguma coisa, na internet, qualquer coisa. E para estar aos pés de Jesus 10 minutos, muitas vezes parece que é tão demorado. Um culto de 1 hora e pouquinho, meu Deus, não acaba. Ainda é tão pouco o culto, ainda chega bem tarde ainda, para acabar mais rápido. Amém? Para escapar da oração. Digam glória a Deus. Quando tem compromisso, né, que está trabalhando, chegou atrasado, é melhor atrasado do que nunca. Nem que chega na hora do amém, ainda recebe a bênção. Mas tem já gente que pegou o hábito, irmão. Pode ser até domingo que não está trabalhando. O negócio dele é chegar tarde. Já perdeu o compromisso. É a igreja Marta, ansiosa com as coisas daqui. Tem que pôr tudo no lugar, tudo ajeitar primeiro, para depois Jesus. Não, primeiro Jesus. Daí depois as coisas fluem, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que estão lá dentro do texto, né, do contexto, vão ser acrescentadas. Então, primeiro para Jesus. E quando se é primeiro, daí as outras coisas vão fluindo. Daí as coisas vão caminhando. Você já notou que tem dia que a gente não ora, parece que o dia não vai? Você vai fazer uma coisa, não dá certo, atrapalha, atrasa. Ai, meu Deus do céu. A irmã está lá apurada com o serviço, não vai. Ela só tira um tempinho para falar com Jesus, orar, cantar. A coisa começa a fluir. Ela vem para o culto, daí diz: meu Deus, se ontem eu fiquei o dia todo aqui, não deu tempo de fazer nada. Imagine no culto à tarde hoje. Ela vem no culto à tarde e faz mais rápido que o outro dia. Porque quem está com Jesus não perde tempo. Só ganha quem recebe a palavra, o conselho de Deus. Não foi uma mensagem assim para vocês pular, mas é uma mensagem de consciência. Amém? Cuida dos dois lados, mas principal da sua alma, da comunhão com Deus. Palmas para Jesus, bem animado.
Jesus é poderoso. Eu quero fazer um convite especial agora. Tem alguém aqui que quer reatar a tua amizade, a tua comunhão com Deus? Eu estou falando com alguém aqui que já é batizado, que ceiou por um tempo e parou faz tanto tempo de ceiar. E Jesus está dizendo assim: eu estou com saudade de você, filha. Estou com saudade de você, filho. Eu estou falando com alguém aqui que conhece a palavra, tem princípios evangélicos, mas ainda nunca decidiu a vida com Cristo. Ou tem oportunidade de batizar, está a vida inteira na igreja, mas nunca decide batizar. Ou pessoas que vai lá, vai aqui, vai ali, vai lá, mas nunca congrega em lugar nenhum fixo, não quer compromisso. Parece aquele namoro moderno de hoje, né? Fica só, não quer compromisso. Amém? Mas quem tem compromisso faz aliança, casa. Casa. Quem está entendendo diz amém. Jesus quer casar com a igreja, irmão. Breve, breve. Breve, breve. Eu quero chamar alguém aqui que quer fazer uma entrega hoje. Jesus quer reatar isso com você. Quem vai ser o primeiro ou a primeira aqui agora? Seja breve, daqui a pouquinho eu já estou orando, encerrando o culto. O Senhor está chamando alguém aqui agora. Espírito de oração não existe, mas orar em espírito pode, né? Então vai orando aí para Jesus trazer alguém aqui. O Espírito Santo vai convencendo alguém do pecado. Quem sabe você tem todos os traços de uma serva, de um servo de Deus, mas a alma vazia, tanto tempo fora. Estava pregando quinta-feira lá no Rio Bonito, no Tatuquara. Fiz o convite, a irmã veio para frente chorando. Eu perguntei quanto tempo afastada, irmã? 20 anos. Falei, como que a senhora aguentou todo esse tempo sem ele? Falei, Jesus quer te dar um abraço agora. Você quer abraçar ele? Ela falou, eu quero. Eu falei, então Jesus vai te abraçar, você vai abraçar ele e vai ser renovado agora. Irmão, Jesus encheu aquela mulher do Espírito Santo. Foi lindo. Tem alguém que quer tomar essa decisão agora? Jesus te chama nesse momento. Você está aqui. Você sabe do amor que Jesus tem por você. Não precisa ele provar que ele te ama, porque todo o sacrifício dele já provou isso. Quem vai ser a primeira ou o primeiro aqui?